como lidar com um Deus tremendo, soberano, que exige coisas tremendas de você. Se coloque no lugar de Jonas, um camarada que viveu entre os anos 793 a 753 antes de Jesus. Um camarada nacionalista. Vamos dizer que ele era fundamentalista, exclusivista. Vamos dizer que Jonas era um camarada mal-humorado, teimoso. E o que intriga aos estudiosos é como Deus foi chamar uma pessoa assim para uma missão tão desafiadora, tão grandiosa. Chamar um camarada nacionalista para pregar o evangelho libertador para o opressor era demais. E da mesma maneira que foi com Jonas, nós também temos que aprender, como Jonas aprendeu, a lidar com um Deus assim, tremendo, soberano, e que de vez em quando faz da nossa vida virar de cabeça para baixo e nos colocar diante de situações que vão exigir de nós a fé que tanto falamos e tanto declaramos ter. Pense em algumas situações. Veja só. Lidar com situações adversas é difícil. Lidar com pessoas complicadas é difícil. Lidar com frustrações e decepções é difícil. Lidar com perdas é difícil. Lidar com problemas de saúde na família é difícil. Lidar com casamentos esfacelados é difícil. Lidar com filhos rebeldes é difícil. Lidar com perdas, sejam elas de que natureza forem, é difícil. Lidar com desafios daqueles que são maiores do que qualquer pensamento é difícil. Lidar com a falta de amor é difícil. Lidar com a falta de companheirismo é difícil. Lidar com a falta de perdão é difícil. Mas não há nada tão difícil quanto lidar com Deus. Aquele que se assenta no alto e sublime trono e que diz na sua palavra que Ele mora também no coração do contrito, do abatido, para dar a ele a vivificação que o levante para que ele caminhe todos os caminhos que Deus o colocar. É difícil lidar com Deus que vê você sossegado num canto e de repente Deus fala: rapaz, você vai caminhar agora 1.300 quilômetros, vai sair do conforto da tua casa e vai pregar na capital do inferno, em Nínive. Você vai pregar lá porque eu quero salvar aqueles opressores, aqueles que judiam do seu povo, aqueles que levaram cativos, que castigam, aqueles que sugam as riquezas. Eu quero que você vá lá. Imagina um exclusivista que odiava os caldeus, odiava os ninivitas, e Deus de repente usa o mais mal-humorado, o que não tinha nenhuma estrutura de vida, nenhuma homilética, nenhum conhecimento além, e Deus fala: você será o meu pregador, o pregador de uma palavra de salvação ao pior povo da terra. Irmãos, por mais que a gente diga, eu creio em Deus, eu conheço Deus, eu leio a Bíblia, eu estudei teologia, é difícil lidar com um Deus assim, que tão tremendo e tão soberano pode dispor da sua vida e da minha vida, como Ele bem entender, para o que Ele bem entender. E lá estava Jonas, com uma caminhada de 1.300 quilômetros, solitária, para cumprir uma tarefa estranha, esquisita, de um Deus tremendo e soberano, que é difícil a gente aprender a lidar com Ele. Mas Jonas vai nos ajudar a entender como lidar com um Deus tremendo, soberano e que exige coisas tremendas de nós. A primeira dica de Jonas em como responder a essa pergunta é: foge dele. Essa é a primeira maneira de você lidar com Deus. É uma das opções. Não é a melhor, não é possível, mas nós tentamos.
Asaf tentou: Senhor, eu descobri, quando entrei no teu templo, que se eu fizer a minha casa na alvorada, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Eu já tentei fugir. E olha, irmãos e irmãs, as pessoas fogem de Deus dentro da igreja. Ouvem sua palavra, ouvem sua voz, cantam canções, fazem promessas, mas como Jonas concretizou temporariamente, as pessoas, para lidar com esse Deus tremendo, elas fogem dele, como sendo uma opção muito boa. Fuja dele. Olha o capítulo 1. Jonas se dispôs, sim, mas eis o problema. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como lidar com um Deus soberano, tremendo, que exige coisas tremendas de você? Fuja dele. Fuja. Sabe, não lê mais a Bíblia, não se quebranta mais, finge que você não está nem aí para ele. Fuja. É uma maneira paliativa, irrisória, perigosa, mentirosa, falha, mas nós, com toda a nossa tolice religiosa, muitas vezes essa é a primeira tentativa que fazemos. Não encarar Deus, não nos curvarmos diante da soberania dele, então ameaçamos fugir. E Jonas fez muito bem, até pagou a passagem para ir no extremo oposto do lugar ordenado por Deus. Eu não sei o que Deus já mandou você fazer. Eu não sei o que Deus mandou você ser. Eu não sei a quantas pessoas Deus já mostrou que você deve se reconciliar, amar, perdoar. Eu não sei. Você também não sabe de mim. Mas eu sei que já tentei fugir dele muitas vezes. E se você for sincero o suficiente, vai ter que admitir: eu fugi. Como é que eu fujo dele? Bom, eu olho uma palavra que ele me disse. Eu leio e medito num texto que me toca profundamente e que cobra de mim uma mudança imediata de atitude, uma santidade, um quebrantamento, uma maior consagração. E eu fujo e invento qualquer tipo de desculpa para não dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como lidar com Deus tremendo, soberano, que exige coisas tremendas de você? Fuja dele, fuja. Eu estou sendo irônico, é verdade, é uma ironia bíblica. Fuja. Jonas fugiu, Asaf tentou fugir. Muitas pessoas tentam e fazem isso a vida inteira, até que em algum momento da vida eles se curvam, feito o salmista no Salmo 139, e eles dizem: Senhor, para onde me ausentarei? Para onde me ausentarei do teu Espírito? Me sonda, esquadrinha, quebra, põe em pedaço cada parte bloqueada do meu coração e guia-me pelo caminho eterno. Refaz a minha mentalidade, os meus pensamentos. Lá estava um fugitivo. A segunda dica de Jonas de como lidar com um Deus tremendo, soberano, que exige coisas tremendas de você: além de tentar fugir, ignore o chamado dele. Fugir é o primeiro passo. Ignore o chamado dele. Do verso 4 até o verso 7, irmãos, a situação é bastante curiosa. Ele foge da presença do Senhor e vai para um barco. O que o soberano faz? Ele manda uma tempestade, um forte vento, e o navio fica perto de se despedaçar. O fugitivo ignorou a tempestade. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, descendo ao porão, deitou-se e ele dormia profundamente, ignorando a voz de Deus na tempestade, o clamor dos marinheiros com medo, até que o mestre do navio aparece e fala: ô camarada, o que se passa contigo? Agarrado ao sono.
invoca o teu Deus, nós já estamos fazendo o nosso papel. Clama, quem sabe o teu Deus tem alguma força que o nosso não tem, e Ele faz calar e cessar essa tempestade. Irmãos, que coisa tremenda, alguém que é ímpio, alguém que é pagão, cobrar de mim e de vocês a postura que um cristão naturalmente deve ter. Como lidar com Deus tremendo, soberano, que exige coisas tremendas de nós? A primeira maneira é fugir dele. A segunda é ignorar claramente o chamado dele. Ele não chama só gente para o ministério. Ele não chama só pessoas para cantar aqui na frente, para liderar em alguns segmentos da sua igreja. Ele chama um povo para ser exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo para ser santo, para ser luz do mundo. Ele não chama religiosos, ele não chama presbiterianos, ele não chama batistas, calvinistas, arminianos. Ele chama pecadores para fazer uma obra na vida deles e para encaminhá-los para uma missão, seja ela a 1.300 quilômetros de distância, seja ela no bairro, seja ela na igreja, na classe de escola dominical, na família. E nós tentamos fugir e nós tentamos ignorar muitas vezes o chamado dele. No verso 7, diziam uns aos outros: vinde, vamos jogar um dadinho aqui, para a gente descobrir por causa de quem veio essa tempestade. E eles jogaram dado, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Que coisa estranha, irmãos. A luz de Deus estava apagada dentro do barco, dormindo, e foi preciso um ímpio cutucar a consciência daquele que deveria brilhar ali, e perguntaram: vamos jogar a sorte. Quem sabe assim vamos descobrir por que tudo isso está acontecendo. Ignore o chamado dele. Como lidar com Deus tremendo que exige coisas tremendas de você? A terceira dica dada pela postura de Jonas é: despreze a sua identificação com ele. Despreze tua identidade de filho dele. Despreze. Versos 8, 9 e 10. Então disseram: Jonas, declara para a gente, por causa de quem nos sobreveio este mal? Olha o que eles perguntam para ele: que ocupação é a tua? Você só canta, como eles disseram? É só isso? Já me perguntaram isso uma vez. Você é o quê? Um mecânico. Isso há muitos anos, consertando um carro, um fusquinha que eu tinha, né? E você é o quê? Pastor. Você não trabalha não? Foi a mesma coisa. Olha, irmãos, trabalhar para Deus e ser trabalhado por Deus é a coisa mais excelente e digna que existe sobre a face da terra. Quem é você, Jonas? Que ocupação é a tua? De onde você vem? Qual é a tua terra? De que povo você é? E ele lhes respondeu: eu sou hebreu. Tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que você fez? Aqueles homens, muito antes de Jonas, sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado, e agora eles entenderam: foi Deus. O camarada recebe uma missão, o camarada é identificado com Deus, é assim com Deus, Deus dá a ele uma tremenda oportunidade, ele foge, e ele finge que não é quem é. Ele finge que não tem compromisso com Deus. E os ímpios estavam lá perguntando: quem é você? Qual é o teu nome? Qual é a tua ocupação? Irmãos, imaginar um cristão que mora na mesma casa, no mesmo bairro, no mesmo apartamento, trabalha na mesma empresa, 1 década, 2 décadas, 1 mês, e ninguém sabe quem ele é, e ninguém o identifica como filho de Deus. Isso é uma vergonha, uma coisa vexatória para o cristianismo. E fez Jonas a mesma coisa, e ignorou a sua identificação com Deus. Tentou fugir, ignorou o chamado, desprezou a identificação que ele tinha com Deus. Como lidar
com um Deus tremendo e soberano que exige coisas tremendas de você. Jonas nos dá uma terceira dica: assuma a culpa perante Ele. Aí sim começa a mudar. Olha o verso 11 e 12. Que te faremos, os homens disseram, para que o mar se acalme? Porque o mar ficava cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio grandes tempestades. Quanto mal eu já fiz, quanto mal você já fez. Jonas está dizendo: a culpa é minha, foi eu que desobedeci, fui eu que tentei fugir. Nós precisamos, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, dizer: eu sou o culpado, eu deixei de fazer as coisas grandes e tremendas que Deus me comissionou, então eu jogo a culpa em todo mundo para minha consciência ficar um pouco mais aliviada, e ela não ficará. Jonas falou: me joga no mar, pode me jogar, a culpa é minha. Como lidar com um Deus tremendo? Uma dessas formas puramente verdadeira. As três primeiras falham, mas essa aqui começa a funcionar. Quando Davi peca, e os irmãos já leram isso, já ouviram isso tantas vezes, a composição do Salmo 51 e do 32 é a declaração, o mea-culpa de Davi, e ele fala: Senhor, enquanto eu calei, a tua mão pesava sobre mim, o meu vigor foi embora, escoou pelo ralo, a minha alegria se perdeu, até a alegria da salvação eu perdi. Mas Senhor, fui eu que pequei. Me purifica de novo, me restitua o teu espírito, me faz a alegria voltar. Jonas assumiu a culpa perante Deus. E ele olhou para aqueles homens e marinheiros experimentados no navio, o mar revolto, uma tempestade ameaçadora, e ele falou: a culpa é minha, me joga no mar. É melhor que eu morra do que eu leve muita gente para morrer por uma culpa que é só minha. Como lidar com um Deus tremendo? Assuma a sua culpa, quebrante o coração diante dele, ao invés de transferir para Deus e o mundo que não deu certo por isso, por aquilo outro, diga: Senhor, fui eu, a culpa é minha, me joga fora, me tira da segurança, me acaba o sono, mas me faz, pelo menos agora, útil. Os irmãos se lembram de Sansão? Quando Sansão estava ali, naquele palácio dos filisteus, depois de ter traído Deus, depois de ter se permitido seduzir por Dalila, os irmãos se lembram do pedido que ele faz a Deus? Ele fala assim: só mais essa vez, me dê forças. E ele pede para ser atrelado aos pilares que sustentavam aquele castelo, aquele palácio. Deus ouviu a sinceridade daquele homem naquele momento, talvez pela primeira vez, como fez com Jonas, como fez com qualquer pessoa, como faz comigo, como fará com você. Como lidar com um Deus tremendo, soberano, que exige coisas tremendas de você. Tente fugir para ver no que vai dar. Esqueça o chamado, ignore sua identidade com relação a Ele, mas comece a mudar, assumindo a culpa perante Ele. Em quinto lugar, que eu vejo interessante, é: pague o preço por ter fugido dele. Num mundo em que Deus está sendo colocado sempre como o paizão que faz qualquer coisa pelo filho mimado, hoje já ouvimos de manhã que mimar filho é perigoso. Jacó fez isso com José, era o escolhido, mas ele teve que ficar 20 anos de prisão em prisão, dado por morto, todas as tentações, até que ele chegasse pronto e lapidado para ser usado por Deus. 20 anos se passaram. Com Jonas o processo foi mais rápido, mas Jonas pagou o preço por ter fugido de Deus. Essa é uma das maneiras da gente aprender a lidar com
Deus. Lembrem-se de Davi, que quando recenseou o exército para ter garantias de que ele venceria qualquer batalha, Deus falou: não precisa contar, eu serei com vocês. Quando ele conta para se garantir, estrategista como ele era, Deus fala: bom, você tem 3 opções. Ou você é castigado pelo inimigo que vai te vencer, ou por uma doença que eu vou mandar sobre o povo, ou você cai nas minhas mãos. Davi preferiu cair nas mãos de Deus, entendendo que Deus é hábil para castigar, mas misericordioso ao fazê-lo. Paga o preço por ter fugido dele. Versos 13 a 17. Os homens remavam, se esforçavam para alcançar a terra, mas não podiam. Jonas tinha falado: me joga. Os homens acho que tinham misericórdia e compreensão da dor daquele profeta e falaram: vamos continuar tentando, quem sabe a gente consegue chegar. Mas não podiam. O mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então eles clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós o seu sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E eles temeram em extremo ao Senhor, e ofereceram ao Senhor sacrifícios e fizeram votos. E o Senhor colocou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Para quem estava dormindo no fundo do barco, o fundo do estômago de um peixe, a diferença não foi muita, mas foi lá que ele aprendeu a orar, foi lá que ele se colocou na brecha, foi lá que ele falou: Senhor, eu me rendo, eu me rendo. E é isso que nós, como cristãos de uma igreja presbiteriana, precisamos, nos render quebrantados para falar: Senhor, por quê? Como? Quando? Quando veremos o teu mover novamente? Aqui está um homem que pagou o preço por ter fugido de Deus. Como lidar com um Deus tremendo? Como lidar com um Deus soberano que exige coisas tremendas de você? Clame a Ele. O capítulo 2 inteiro é o clamor desse homem. Irmãos, se a gente não ora como se deve, devemos orar de qualquer jeito, mas devemos orar. Quando esquecemos disto, talvez Deus nos coloque numa situação tipo ventre de peixe para orar, cama de hospital para orar, sei lá, circunstância que a gente não tem mais o pé de apoio, aí é hora. Se não oramos naturalmente, oraremos de maneira perigosa, em locais mais inconvenientes possíveis, e aí saberemos o poder do clamor, o poder da fé, que deposita em Deus a sua extrema e total confiança. Como lidar com um Deus tremendo e soberano, que exige coisas tremendas de você, clamando a Ele. Eu não vou ler o capítulo, mas o verso 2 do capítulo 2, dentro do ventre do peixe, ele começa a sua oração dizendo isso: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei, e Tu ouviste a minha voz. Como lidar com um Deus tremendo, soberano, que exige coisas tremendas de você? Pregue, mesmo a contragosto, a mensagem dele. Talvez seja essa a parte mais engraçada, talvez, do texto. Capítulo 3. Ele teve que pregar. Deus falou lá atrás: vai e pregue em Nínive, porque eu vou salvar gente lá. Irmãos, com certeza, cristãos que não têm o mau humor crônico de Jonas, obedeceriam a Deus rapidinho. Porque Deus já está dizendo: olha, pode pregar que vai ter convertido. Muitos não pregam, primeiro por medo de expor, da confrontação, falta de autoridade, falta de poder, mas de repente seria fantástico que Deus chegasse para você e falasse: olha,
tem um grupo de 120 mil pessoas que eu vou salvar e o pregador é você. Os irmãos já imaginaram? O camarada ia ficar pensando: que sermão que eu vou pregar? Que texto da Bíblia que eu vou usar? Que ilustrações caprichadas eu vou colocar para impressionar e para ser... Deus fala: não, camarada, eu vou colocar a palavra na tua boca. E olha, irmãos, Deus que tenha misericórdia de Jonas, mas isso aqui não é sermão que se preze. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Eis o sermão. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Como é que você pensa? O que você pensaria de um pregador que passa na frente da tua casa, para lá e para cá, nas ruas, na Vila Madalena, na Henrique Schalman, na Arthur Azevedo, vai no Mercadão Municipal, no Lago da Batata, e ele passa lá dias e dias, já meio barbudo, meio sujo, meio fedendo, e ele começa a dizer: ainda 40 dias e São Paulo será subvertida. Ainda 40 dias e São Paulo será subvertida. E Pinheiros será... Não sei nem o que é subvertida. Deus vai virar o miolo, vai virar a cabeça, Deus vai mexer lá por dentro. Foi isso que ele pregou. No fundo do coração, você vai lidar com Deus quando pregar a mensagem dele, mesmo a contragosto. Senhor, eu não quero pregar para aquela pessoa, ele se torna irmão, vai congregar na minha igreja, eu não suporto aquela pessoa, eu não aguento aquele ninivita, ele matou minha mãe, ele matou meu pai, matou meus irmãos. Não é a qualquer hora que vem um poeta abençoado que diz, depois de ter perdido 5 filhos, lá no meio do Atlântico, tentando visualizar ao conselho do capitão, foi mais ou menos por aqui, e o cara pega um pedaço de papel e escreve: está tudo bem com a minha alma. Nós cantamos o Sou Feliz, mas a língua original é It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo legal, Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, está tudo bem com a minha alma. Pregue a mensagem dele, mesmo a contragosto. E 2 ideias finais. Como lidar com Deus tremendo, soberano, que exige coisas tremendas de você. Reconheça a misericórdia dele. Reconheça. Irmão, se Deus nos desse a oportunidade de escolher a quem pregar, com certeza o céu seria elitizado. O céu teria panelinhas de tudo quanto é jeito. O céu teria setorizados os lugares para negros, para brancos, para quem estudou nessa escola, quem é vizinho de não sei quem é filho de não sei quem. Jonas vai pregar, o povo se converte e ele não gosta. Ele não gosta do que vê. Os irmãos já imaginaram você pastorear uma igreja de 120 mil membros na capital do mundo, em Nova York? Já pensou? 120 mil membros, David Paul Yong-Shu, né, lá na Coreia. Já imaginou? E aí alguém vai perguntar: como é que foi o seu ministério aqui? Como é que foi a sua pregação? Como é que foi a sua estratégia evangelística? Que nada, eu era um doido. Um camarada mal-humorado. Eu queria que os japoneses todos morressem, coreano falando. Eu queria que a Coreia do Norte explodisse. E eu saí por aí falando: ainda 40 dias e Seul será subvertida. Ainda 40 dias e Seul será subvertida. E o povo se converteu. E vieram... Eu tive que chamar a Sabesp para trazer um cano, um duto de água para a minha igreja, para batizar todo mundo. Eles passavam e eu ia falando: em nome de Jesus está batizado. 120 mil almas, porque o teimoso pregou a mensagem a contragosto e reconheceu: Senhor, sabe por que eu não queria pregar? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu sei que o Senhor iria salvar. Por isso eu não quis pregar. Quer lidar com Deus? Reconheça que Ele é misericordioso. Capítulo 4, verso 1 e 2. Jonas ficou desgostoso extremamente e ficou irado. Irmão, se eu perguntar a qualquer um: você já levou a palavra de Deus para alguém e ele se converteu? Que bênção! Quantos crentes têm esse privilégio de terem falado de Cristo para alguém e esse alguém se converteu?
Mas quantos podem dizer: eu preguei uma única mensagem e 120 mil almas se converteram? Aquele australiano que nasceu sem braços, o Nick Vujicic, sem pernas. As pessoas falam que o testemunho dele nas últimas 2 décadas, ou quase isso, já levou 500 mil pessoas aos pés de Jesus. Que coisa! Alguém que a gente poderia dizer, está condenado. Ele fala no testemunho dele, que quando a mãe dele estava tendo ele na maternidade, o pai viu a cabeça saindo, estava ou filmando, ou fotografando, quando viu sem braço, quase morre, quase desmaia. E o médico falou, não é só sem braço, ele não tem perna também. E hoje ele é um pregador, ele dá testemunho, ele fala no mundo inteiro. E não é a contragosto, é com um baita de um sorriso nos lábios. Quer lidar com um Deus tremendo e soberano, que exige coisas tremendas de você? Reconheça a misericórdia dele. Verso 2 do capítulo 4. E orou Jonas ao Senhor. E ele disse, em tom de decepção: ah, Senhor, não foi isso que eu falei? Não foi isso que eu disse? Esse diálogo não tem na Bíblia. Não foi isso que eu disse estando eu na minha terra, quando o Senhor veio com aquela conversa de me mandar para Nínive e pregar lá a tua palavra? Eu me adiantei, eu sabia quem o Senhor era, fugi para Tarsis, pois eu sabia que o Senhor é clemente, o Senhor é misericordioso, o Senhor demora para ficar irado, o Senhor é grande em benignidade, o Senhor se arrepende do mal que ia fazer contra aquele povo. Quer saber como lidar com um Deus tremendo? Repare se a sua ira é razoável. Por 2 vezes Deus fala, Jonas, repara, vê se a sua ira é razoável. Você reclama comigo por causa de uma planta que nasce, protege tua cabeça, depois eu mando morrer? Irmãos, está cheio de azedume por aí, de gente irada por qualquer coisa. E Deus chama Jonas e fala, eu não teria misericórdia de 120 mil almas, você tem misericórdia de uma planta. E briga comigo por causa de uma planta. É razoável essa tua ira? É razoável esse teu mau humor? É razoável essa tua reticência? Essa tua falta de entrega? É razoável essa tua falta de paixão? Eu quero que Deus fale comigo assim, com você também. É razoável a tua apatia? É razoável a tua indisposição de se consagrar? É razoável? Deus está perguntando para você. É razoável? E a Bíblia termina no capítulo 4 com uma pergunta. Se você teve compaixão de uma planta, de animais, eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença da mão direita e da mão esquerda? Eis a pergunta que encerra o livro desse profeta mal-humorado. E eu só vou, para concluir, dizer o seguinte: Deus sempre realiza a vontade dele, querendo eu ou não. É bom que eu queira, porque aí eu participo, sou cooperador. É impossível fugir dele. Eu posso tentar, você pode tentar, mas não dá para conseguir. O preconceituoso não ama os incrédulos. Qualquer pessoa preconceituosa, metida a besta, ela não ama o incrédulo. Ela pode até orar na igreja como o fariseu orou. Eu te dou graças porque eu sou de tradição cristã, dou dízimo certinho. Enquanto o publicano ali nem o olho levantava, nem a cabeça levantava e dizia: Senhor, tem misericórdia porque eu sou um pecador. O desobediente é a maldição, onde quer que ele vá. Jonas lá naquele barco era a maldição daquele povo. O desobediente se mete em enrascadas, se Deus não livrar ele morre. Deus ama sem acepção de pessoas. Deus ouve orações sinceras. Muitas vezes Deus permite tempestades para moldar a nossa vida. Ele sempre fez e sempre fará isso e não pede licença, nem para mim nem para você. Ele não pede licença. Quer gostemos ou não, Deus vai realizar a sua obra através das nossas vidas. Ele sempre fez isso e Ele sempre fará. Nós vamos terminar esse culto ouvindo sem atropelos
e sem falha. Se falhar, Deus tem algum propósito. Talvez fala, voltem de novo. Mas, irmãos, quando eles cantaram aquela canção, acho que é do Paulo César, não é? Autor da Minha Fé, não sei se é dele, Jairinho. E o Jairinho, onde é que ele está agora, né? Os irmãos que conhecem a história devem se lembrar desse personagem, desse santo jovem que morreu tão cedo. Mas antes de partir para a glória, talvez o hino que ele escreveu, Deus cumpriu, não é isso? Autor da minha fé. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, de nossa igreja, para que saibamos que é melhor estar nas mãos dele do que tentar fugir dele. Deus abençoe a sua vida e abençoe agora a Clébia e o Flávio, para que eles cantem 2 ou 3 cânticos que possam tocar seu coração. Quando eles terminarem, eu vou pedir a 2 pessoas que venham à frente para orar. Uma é o presbítero André e depois a oração final e bênção pelo reverendo Jonas. O presbítero André vai fazer uma oração particular, muito especial. Minha filha vai viajar terça-feira, vai participar de um evento do Ciências Sem Fronteiras, vai morar 1 ano fora do Brasil, lá na Itália. E não é fácil você abrir e falar, vai, Deus te abençoe, só por ele mesmo, porque senão dá vontade de ir lá, rasgar o passaporte, rasgar a passagem e falar, você não vai de jeito nenhum. Mas eu vou pedir que o presbítero André, depois dos hinos, e a Rebeca virá à frente, ele vai orar, e em seguida o reverendo Jonas vai orar por nós, para que não tentemos fazer aquilo que é impossível, fugir do Senhor. Deus seja louvado. Amém.